Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Dirce Efigênia Brito Lopes Oliveira, pedagoga, especialista em educação à distância e mestre em educação. Estou trabalhando com vocês a disciplina Estágio Supervisionado, Curricular Supervisionado. Prezados acadêmicos, gostaria que com essas aulas a gente pudesse elucidar dúvidas referentes ao estágio curricular supervisionado. Elaborei então essas informações para que vocês possam desempenhar bem o papel de estagiário, onde as explicarei passo a passo, cada uma das etapas do estágio. Lembro a todos que essas orientações servirão de embasamento para o 5º período. Lembre bastante, não deixe de participar de todas as nossas atividades nas salas. Espero que continuemos a realizar as atividades com compromisso e coerência, além, é claro, de muita ética. Vamos lá? Bem, pessoal, vamos falar então sobre qual é o objetivo do estágio. O estágio supervisionado objetiva conhecer a escola campo de estágio, analisar o cotidiano da escola. Nesses momentos, então, são levantadas algumas questões. Quais são elas? Questões investigativas como: o que é a escola? Como realiza sua função social? Quem são os atores que nelas atuam? Que coerência, contradições, conflitos nela apresentam? Quais são os problemas que mais têm dificultado a ação da escola? Lembrem-se, durante o estágio, o acadêmico tem a possibilidade de conhecer o cotidiano da escola, observar e participar do contexto de sala de aula, discutir o cotidiano de sala de aula, levantar temas de estudos com os alunos, elaborar propostas de projeto de trabalho. O desenvolvimento, então, do estágio ocorre por meio de reuniões, levantamento biográfico, reflexão sobre o cotidiano escolar, em particular a sala de aula, conceitos educacionais, propostas, levantamento junto ao professor regente, bem como a professora orientadora, de possíveis temas como vocês irão elaborar seus projetos. Qual o objetivo, então, do estágio curricular supervisionado? O objetivo do estágio é visar possibilitar a análise e a reflexão crítica sobre a realidade da escola, sobre, principalmente, da educação infantil, da questão dos anos iniciais, sobre o papel do professor como investigador da própria prática. O momento de vivenciar o cotidiano da escola, intervir na realidade alvo, por meio de práticas pedagógicas relacionadas dialeticamente com a teoria. Participar em atividades variadas relacionadas ao processo ensino-aprendizagem e, especificamente, de regência de classe. Planejar e desenvolver temas de estudos em sala de aula. Preparar-se para ser um profissional competente, comprometido, crítico, criativo, que contribua para a formação de cidadãos também comprometidos com a transformação social. Bem, com relação a essa transformação social, serão necessárias várias etapas para que vocês possam desenvolver no estágio, ok? Vamos a ela, então. Várias etapas serão realizadas no estágio: a observação, participação e regência na sala, levantamento de conteúdos a serem trabalhados com os alunos, elaboração de plano interdisciplinar, projeto de intervenção, elaboração de planos de aula em desdobramento com o projeto de intervenção, regência de classe, participação em atividades de acompanhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem, elaboração do tema de estudo e execução individual e em parceria com a professora. Essa primeira etapa do nosso estágio será destinada apenas à observação. Prestem bastante atenção, tá? Como deverá ser, então, a apresentação do estagiário na escola campo de estágio, né? Porque esse primeiro momento nós definimos, então, que vai ser para observação, tá? Então, vamos lá. Bem, pessoal, para iniciar, o acadêmico deverá fazer o contato com a direção da escola e agendar uma data para o início do estágio. Prestem bastante atenção, são vocês acadêmicos que deverão agendar isso, e não o tutor, nem eu, enquanto professora. O aluno deverá estabelecer vínculo com a instituição a ser estagiada por meio da carta de encaminhamento, assinado pelo tutor presencial. Essa carta de encaminhamento é a mesma carta de apresentação. A declaração de aceite, que deverá ser assinada pelo diretor da escola, dizendo que aceita vocês como estagiário naquela unidade de ensino. E termo de compromisso do estágio, que será assinado pelo coordenador de polo, o diretor da escola e acadêmico em 3 vias. Uma via ficará na escola,
uma outra via ficará com vocês e a outra via ficará no polo arquivado, ok? Esses documentos formalizarão a sua concordância na realização do estágio e sem esses documentos o estágio não poderá ser iniciado. No período de estágio, dúvidas e obstáculos sempre ocorrem e esses se situam principalmente no início do processo em uma escola, não é? É lógico que não é fácil a gente chegar na escola para começarmos o nosso estágio. No entanto, o estágio está confirmado e se inicia se o acadêmico preocupar-se com suas atitudes, prever situações e principalmente fazer uma avaliação permanente das atividades realizadas. O estagiário é, nesse momento, um aprendiz. Qualquer atitude de prepotência e ou negligência podem determinar resultados desfavoráveis ao que foi projetado. Portanto, quando eu disse no início que a gente precisa desenvolver tudo com muita ética, tá? Então, nós iremos falar um pouco sobre o momento da etapa de observação e caracterização da escola. Primeiro, para caracterizar ou para realizar um diagnóstico da escola e proceder à sua caracterização, você irá realizar uma análise documental, fazendo observação e entrevistas. O que seria essa análise documental? Para que serve uma análise documental? Para a gente compreender a organização da escola. Faça, então, um estudo do projeto político-pedagógico da instituição, ou seja, do seu PPP. Ao ler esse projeto, procure fazer um levantamento dos níveis de ensino oferecidos pela escola. Quais são os níveis de ensino? Educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio. Qual é esse nível? Qual o horário de funcionamento da escola? Primeiro turno funciona de tanto a tanto, segundo turno, matutino, vespertino, noturno. Quais são os alunos, qual o número de alunos que são atendidos por essa escola? Quantas turmas tem na escola, né? E qual o número de aluno por turma? Informe-se sobre o número de professores e sua formação. Esse professor, ele é graduado? Ele não é graduado? Graduado em quê? Quantos anos de formação ele tem? Quantos anos de experiência? Informe-se também sobre o corpo técnico e administrativo. Quantas pessoas tem técnico administrativo na instituição de ensino? E quais são suas funções? Você vai passar também a saber, claro, se tem laboratório de informática. Se tiver, quantos computadores? E se não tiver, por que até então nós não temos computadores nessa escola, né? Procure, então, verificar nesse projeto qual é a finalidade atribuída à escola e analise se a proposta pedagógica da instituição é coerente com essa finalidade. Para aprofundar ainda mais seu olhar investigativo de estagiário a respeito do projeto político-pedagógico da escola ou do PPP, né? Se vocês forem analisar com o objetivo de conhecer, e é lógico que a gente vai analisar o PPP com o objetivo de conhecer, para quê, gente? Para que ao final vocês possam elaborar o relatório parcial. Algumas questões, então, poderão lhe ajudar, né? Prestem bastante atenção, conheçam, analisem e depois do estágio terminado, vocês vão fazer um relatório parcial. Algumas perguntas a gente colocou aqui, porque eu acredito que possa ajudar vocês, tá? Vamos a elas? Primeiro, qual a missão da escola? Quais os objetivos? Quais os princípios fundamentais dessa proposta? Prestem bastante atenção, né? A gente precisa conhecer qual a missão da escola. E para isso, de onde é que eu estou falando? Onde eu estou pisando? Vocês estão chegando à escola. Portanto, vocês precisam conhecer qual a missão, quais os objetivos, quais os princípios fundamentais que fundamentaram essa proposta dentro da escola, né? Como o PPP trata da relação com a comunidade? E a comunidade, ela participa da escola ou não participa? De que forma, né? Que concepção de avaliação está proposta no PPP? Nós sabemos que o projeto político-pedagógico, ele engloba tudo dentro da escola, inclusive os procedimentos de avaliação. Como é que acontece isso, né? Como está estruturado o processo de avaliação? Como está estruturado o currículo escolar, né? O que é currículo? As disciplinas, as formas como são trabalhadas, a metodologia, isso tudo, gente, envolve a questão de currículo escolar. A partir do PPP, é possível perceber se há preocupação com a formação para a cidadania? Será que se deixa claro isso? Está explícito isso do PPP? Que a escola preocupa-se com a formação da cidadania? Não é?
Você acha que isso é importante hoje na escola? Se você percebe que é importante, você faça uma análise, por favor. Caso contrário, posicione-se, que você não considera importante essa questão da cidadania. O que diz os autores sobre o PPP e a formação de cidadania? Busque, então, gente, conhecer essas situações, né? Para que vocês possam inferir sobre essa questão da importância de trabalhar questões de cidadania dentro do PPP, né? Bem, continuando, nós vamos ver, então, qual é a proposta de planejamento dessa escola? Os planejamentos são feitos de forma coletiva ou individual entre os professores? Lembrem-se, planejamento é uma das partes mais importantes dentro da escola, né? Geralmente, quando nós temos uma semana de planejamento, muitos professores são muito resistentes com relação a isso. Mas o objetivo de planejarmos as nossas ações é a gente fazer previsões do que pode acontecer no desenvolver do nosso conteúdo, no desenvolver do dia a dia dentro da escola. Então, isso é importantíssimo, que essa ação, então, ela seja coletiva. Por isso, a gente está perguntando, né? Qual é a proposta de planejamento dessa escola? Esses planejamentos são feitos de forma coletiva ou cada professor faz o seu separadamente? Os planejamentos são orientados por quem? Existe supervisor? Esse supervisor orienta, assessora diretamente os professores ou simplesmente existe, mas não acontece isso dentro das escolas? Existe um trabalho de ajuda mútua entre os professores no que se refere aos vários elementos que compõem o projeto curricular? Bem, muitas vezes os professores estão desenvolvendo atividades e eles não têm um certo domínio, vamos dizer assim, ou o conhecimento aprofundado daquele conteúdo. Eles podem buscar isso com outros professores, com o supervisor. Como que acontece isso, não é? Os professores planejam e executam atividades em comum, utilizam o laboratório de informática para ministrar suas aulas ou os recursos tecnológicos? Como? Porque muitas vezes a escola não tem, gente, um laboratório de informática. Tudo bem, não tem, mas eles têm o WhatsApp, eles têm recursos tecnológicos na escola, como projetor multimídia, alguma coisa que vocês possam verificar o que vai ajudar o professor a ministrar melhor as suas aulas, não é? Como o PPP prevê a organização dos processos de formação continuada dos professores? Lá no projeto político-pedagógico, fala da questão da formação continuada de professores. O que é uma formação continuada de professores? Eles podem se capacitar ao longo do momento que estão em exercício? De que forma, né? Se não, eles podem sair para fazer uma pós-graduação? Como que é isso? Eles são liberados? Tem alguma legislação que os libere para fazer uma capacitação, uma atualização na sua área? Então, vocês têm que analisar isso, né? Ou seja, na prática, isso ocorre? Se não ocorre, por que não ocorre? Não é? Que outros aspectos do PPP você gostaria de registrar? Porque quando vocês estiverem analisando o PPP, vocês podem dizer, olha, penso que seria interessante aparecer sobre essa situação. Por exemplo, se na escola não tem um trabalho com a informática, não tem um laboratório de informática, o que vocês gostariam de propor nesse PPP? Então, por favor, descrevam isso, ok? Bem, depois disso, prezados acadêmicos, para enriquecer sua análise, informe sobre o regimento escolar, né? Uma coisa é o PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola. Outra é o regimento escolar. O que é o regimento? É a norma maior da escola, né? É aquilo que faz com que a escola caminhe dentro de um padrão, tá? Portanto, faça uma leitura também desse documento. Veja se consegue uma oportunidade de conhecer os papéis, né? Ou seja, as escrituras que tem dentro da escola, né? Os livros de registro, estatísticos e relatórios que são feitos na escola. Verifique se tem diário de classe. Esse diário de classe, ele é ainda manual? Ele é online? Como que é, né? E esse diário de classe é que acompanha o professor. Os registros de matrícula, como são feitos? E transferências que introduzem os alunos na escola e também os retira dela. Os registros de nota, histórias escolares, as atas de reuniões, termos de visita e correspondência oficial. Analise todas as situações. Verifique se isso é feito digitado, se tem uma padronização segundo as normas, né? Porque toda correspondência oficial precisa de normas, nós sabemos disso. Afinal de contas, são documentos e documentos que servem para a nossa vida inteira. Enfim, diferentes registros utilizados pela instituição poderão contribuir não apenas para a compreensão da organização da escola, mas para a análise de sua dinâmica de funcionamento.
Entenderam aí o que é caracterizar uma escola? Ok? E seus funcionários? Então, vamos falar então da etapa de observação. Ok? Vamos lá? A etapa de observação. Procure observar se a estrutura física e material e a dinâmica de funcionamento da instituição são coerentes com a finalidade da escola. Afinal, vocês viram no PPP, viram no regimento, viram aí a missão da escola, não é isso? A finalidade. Então, observe se a estrutura que a escola se encontra inserida, se ela está de acordo com essa finalidade. Em relação à estrutura física e material, observe e estude o prédio escolar. Número de salas e dependências, isso tudo, gente, vocês vão anotando, tá? Para depois vocês fazerem um texto que vai estar no seu relatório parcial. Então, número de salas e dependências, a proporção do espaço em relação ao número de alunos, existe pelo menos 1 metro de distância de aluno para aluno? Ou as salas de aula são muito pequenas e os alunos ficam bem um grudadinho no outro? Como que acontece isso? Examine os mobiliários, são mobiliários adequados a uma sala de aula? Não é? São os materiais que podem ser utilizados ou são materiais que estão aí para serem reciclados e estão dentro da escola? Não é? Os recursos de ensino disponíveis, tem recurso? Que tipo de recurso que tem? Verificar se tem livros disponíveis na biblioteca, não é? Papéis que fazem com que as aulas se tornem mais dinâmicas, como que é a ambiência pedagógica da escola e da sala de aula. Distribuição e organização geral. Procure ver e percorrer a instituição e perceber a maneira como aquele cenário se relaciona com a tarefa a ser realizada. Bem, gente, para proceder a uma análise da dinâmica do funcionamento, vocês vão procurar compreender o que se passa no dia a dia da escola. Por isso, a etapa de observação. Né? É lógico que vocês não vão lá para fazer críticas a nenhuma dessas situações, ok? Vocês estão lá para vocês analisarem como que acontece uma dinâmica dentro da escola, ok? Então, vamos lá. O que faz os diferentes sujeitos que ali se encontram e qual a relação desse fazer com a finalidade da instituição, né? Então, cada um é um sujeito, ok? Cada um que está dentro da escola, o professor, o aluno, o cantineiro, o diretor, o supervisor, o secretário e todos, desde o porteiro, nós chamamos de sujeitos dentro da instituição, né? Então, qual a relação desse fazer com a finalidade da instituição? O que eles estão desenvolvendo lá para ajudar a instituição, ok? Observe os horários de funcionamento. Qual o horário de entrada, horário de saída e qual o horário de intervalo que tem, ou seja, o recreio. Atente para o tipo de gestão. É uma gestão mais democrática, é uma gestão mais centralizadora? Você pode perceber isso, não precisa você perguntar. Perceba, a partir da sua observação, que tipo de gestão está sendo feita dentro da escola a partir do momento em que os diretores começam a conversar com os professores, com os demais funcionários, supervisores, etc. Tá? Atente também para as relações interpessoais. Essas relações, elas são muitíssimo importantes, gente, no desenvolvimento do nosso trabalho. Mesmo que a gente não as considere importantes, a gente precisa estar atento a essas relações interpessoais, porque elas favorecem o desenvolvimento satisfatório do trabalho de uma instituição. A relação escola-comunidade, né? A comunidade, ela vai à escola, a escola está aberta para a comunidade ou só vai simplesmente em momentos festivos, né? Funcionamento da cantina, como é que a cantina funciona? A cantina que a gente está chamando aqui não é a cantina de guloseimas, porque isso já nem pode mais dentro das escolas, mas a cantina que prepara o alimento para o aluno, tá? Como é que funciona a biblioteca, a secretaria, como que funciona, se tem quadra de esportes, não tem, como que isso funciona, a sala dos professores, é um ambiente agradável, receptivo aos professores, como que é no horário de intervalo desses professores, ok? Procure também participar do dia a dia da escola, de diferentes atividades, como reunião de pais, reunião de professores, conselho de classe, o módulo 2, é importantíssimo que vocês observem como funciona o módulo 2, né? Uma reunião de colegiados, se naquele momento tiver, caso não tenha, sugiro que vocês voltem e assistam uma reunião, mesmo que vocês tenham terminado o estágio naquela escola, tá?
atividades culturais, os eventos culturais que a escola desenvolve, participe, ajude nesses eventos, né? E aí a gente vai ver algum roteiro para observação das reuniões, ok? Bem, pessoal, para aprofundar suas análises, procure agendar e realizar uma entrevista com o supervisor, com o professor e diretor da escola e transforme as respostas das entrevistas em um texto. E por que a gente precisa desse texto? Porque ele fará parte do seu relatório técnico parcial, ok? Então, percebam as coisas, descrevam em forma de texto, façam as perguntas, mas depois, ao analisá-las, você vai descrevê-las, tá ok? Em forma de texto. Bem, depois de caracterizar a escola, você irá fazer a caracterização da classe e dos alunos, em que fará o estágio. Então, para isso, você deverá, primeiro, fazer um diagnóstico da situação real da classe, não é? Depois, identificação dos alunos atendidos pelo estabelecimento sob o aspecto econômico, social e cultural. Então, nesse momento, vocês estarão caracterizando a classe e os alunos, tá? Identificação dos alunos da classe, observando necessidades, possibilidades, interesses e limitações. Se eles têm interesse pelas ferramentas tecnológicas, como é esse interesse? Se não tem, por que não tem? Tá? Então, vocês podem estar conversando com os alunos a partir disso aí. Após a realização desse estudo organizado da escola, da classe e dos alunos, o estagiário deverá elaborar um relatório parcial sobre o diagnóstico realizado, apresentando então atividades desenvolvidas e as restrições encontradas para o desenvolvimento da etapa de observação. Lembrem-se, nem tudo é um mar de rosas, não é? Por que a gente está falando sobre isso? Cada escola, cada município, cada realidade é diferente umas das outras, ok? Bem, com relação à avaliação do estágio, ela se realizará por meio do acompanhamento do estágio pelo tutor presencial. Então, isso quer dizer que é o tutor presencial que avalia vocês. Lógico que o tutor presencial tem que fazer um contato com o supervisor da escola, porque ele não pode estar em todas as escolas ao mesmo tempo, em diversos municípios, não é mesmo? Bem, das atividades vivenciadas pelo estagiário na escola campo, onde são observadas atitudes como, essas são as avaliações. Avalia-se o quê? As atividades que os estagiários desenvolvem na escola campo. Quais são esses critérios de avaliação? Vamos a ele? Primeiro, assiduidade, né? Ou seja, se você marcou em chegar na escola às 7, é 7 horas. Então, nós temos que ser assíduos e pontuais. Assíduo é permanecer na escola. Pontualidade é chegar no momento correto, ok? Participação e relacionamento na escola, ou seja, a relação pedagógica acontecendo, tanto entre alunos, professores, equipe técnica, nas atividades que você estiver desenvolvendo. Busquem, por favor, relacionar-se de maneira satisfatória e muito ética, tá? Atendimento às solicitações advindas da escola. Por quê? Porque no momento a escola pode precisar de você para desenvolver alguma determinada situação, que seja no laboratório, que seja uma atividade com os alunos. Então você tem que estar disponível para isso no momento do estágio. Afinal de contas, a escola te aceitou como estagiário, ok? Bem, advindas tanto da escola, do professor de estágio e do professor regente de classe, além do relatório parcial de estágio, tá? Ao elaborar, então, o relatório parcial, os alunos vão construir um conhecimento novo, resultante na análise das informações obtidas pela observação, pelas entrevistas, pela análise documental, pela teoria e pela experiência. É lógico, não é? Bem, pessoal, no relatório parcial de estágio, deve constar a descrição das atividades desenvolvidas na escola campo de estágio, né? Quais foram essas atividades? Bem, lembre-se, estamos falando de estágio do 5º período, ok? Nós vamos fazer, as atividades serão a caracterização da escola, as observações e as atividades realizadas, a análise e interpretação dos dados obtidos no estágio supervisionado, além, é lógico, de uma fundamentação teórica. O relatório parcial deve apresentar a seguinte estrutura. Vamos a ela? No relatório parcial nós temos que ter, primeiro, uma capa. Nessa capa tem que conter o nome do estagiário, o título do relatório, estágio supervisionado, curricular supervisionado, o nome da instituição de ensino, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e FNMG, a localidade, a cidade onde vocês estão fazendo, né? A data, março de 2020.
tem que ter também uma folha de rosto. Logo após a capa vem a folha de rosto, que contém o nome do acadêmico, o título do relatório, relatório parcial do estágio das atividades desenvolvidas no estágio supervisionado do 5º período, tá? O nome do professor orientador, a localidade e a data. Temos também o sumário. O que é o sumário? O sumário é a relação das principais divisões e subdivisões que aparecem no corpo do relatório, indicando as respectivas páginas de introdução, no desenvolvimento, né? Lembre-se, no desenvolvimento vocês têm que indicar título, subtítulo, depois considerações finais, anexos e referências, ok? Bem, além disso, nós temos a etapa da escrita sendo separada passo a passo, ok? Primeira delas, a introdução. O que é a introdução? A apresentação da temática do relatório como um todo, sem detalhes. Um texto que contempla a justificativa, os objetivos, né? Por que você está fazendo o estágio? Com qual objetivo? O objetivo geral e o objetivo específico. Então, você pode verificar isso no plano de ensino da nossa disciplina Estágio Curricular Supervisionado. A localidade, a carga horária, o período de realização do estágio supervisionado nas escolas e a metodologia, permitindo a compreensão e interpretação dos resultados obtidos no estágio supervisionado na escola. Presta atenção, isso tudo é discutido, redigido em forma de texto, ok? O segundo momento é o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, você tem que identificar título e subtítulos, né? Definir o título, estágio curricular supervisionado. E subtítulos, caracterização da escola, é um, caracterização dos professores, é outro, caracterização de alunos, caracterização de servidores, de comunidade, depois o outro, perfil dos alunos, depois análise documental, depois entrevistas e observação de aulas, tá? Participação em reuniões pedagógicas e etc. Lembrem-se que no desenvolvimento deve ser apresentado na sequência cronológica de realização do trabalho. Sempre assim. Quando vocês forem escrever o desenvolvimento, apresente a sequência cronológica de como você realizou o estágio, ok? Nele, contém a descrição da análise e interpretação de dados coletados na etapa da caracterização da escola, caracterização da classe, dos alunos, das observações e atividades desenvolvidas no seu estágio. Deve, então, ser subdividido em títulos e subtítulos, intitulados e numerados. Ok? Por fim, nós temos as considerações finais. A consideração final é o quê? É a síntese final do trabalho, enfatizando os resultados alcançados no estágio curricular supervisionado e a sua contribuição na formação docente. Aqui você vai colocar a sua percepção pessoal do estágio. Lembrem-se, gente, é nesse momento que você coloca a sua percepção pessoal do estágio e não no decorrer de todo o texto, ok? Depois vocês podem colocar as referências, que podem ser bibliográficas ou não. A gente sempre chama de referências, tá? Essa referência, ela tem que ser, está listada em ordem alfabética, das fontes bibliográficas que você utilizou na elaboração do seu relatório final. Lembre-se, vocês estão fazendo um relatório científico, então, portanto, precisa de embasamento teórico que discuta sobre isso, tá? Depois das referências, vem os anexos. O que são os anexos? É onde vai conter o material complementar que vai servir para fundamentar e comprovar a realização do estágio supervisionado, como declaração de aceite, ficha de frequência específica da etapa do estágio supervisionado, ficha de avaliação do estagiário, ok? Então, gente, compete ao estagiário, nesse 5º período, primeiro, apresentar-se à escola para conhecer a sua realidade devidamente documentada, ou seja, com a carta de apresentação, com a declaração de aceite e com o TCE, né, que é o termo de compromisso do estágio, ok? Informar-se sobre o período que poderá dispor para as diversas atividades do estágio, porque talvez você pense que é um período, mas a escola só pode disponibilizar outro. Lembre-se das grandes interferências que a gente tem internas e externas, tá? Cumprir o cronograma de estágio, bem como as tarefas que lhe forem destinadas. Cumpra o cronograma, não deixe nada para trás, cumpra as tarefas. Afinal de contas, o estagiário é o momento de você mostrar que você sabe ser um bom profissional, não é? Informar ao tutor presencial o cronograma estabelecido junto com a escola para a realização do estágio. Esse cronograma, eles têm que estar anexado ao seu relatório, ok? Planejar as atividades a serem desenvolvidas, submetendo à apreciação
do tutor presencial. Além disso, vocês vão participar de eventos relacionados à área de educação, tais como encontros, reuniões, seminários, palestras, oficinas pedagógicas na escola de estágio e ou no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Tomem cuidado, porque a gente está tendo problemas na questão dessa situação que está sendo apresentada e, portanto, a gente tem que saber como e quando a gente vai estar em cada situação, ok? Nós vamos, então, anotar eventuais dúvidas para discutir em momento oportuno com o tutor à distância e tutor presencial. Lembrem-se, o tutor à distância e o tutor presencial, eles são professores como eu. Eles têm condição de responder às dúvidas também de vocês, ok? Comparecer às reuniões e encontros em sala de aula para estudo, planejamento e avaliação do estágio. Participar dos plantões pedagógicos, recorrendo sempre que necessário ao tutor à distância, ao tutor presencial. Vocês não podem deixar de fazer isso, de participar desses plantões. Além disso, preparar a documentação necessária à comprovação do estágio. Elaborar o relatório parcial do estágio. Por que relatório parcial, gente? Porque nós estamos ainda no 5º período. Então, 6º período nós temos outro relatório, 7º período e no 8º é que nós iremos fechar um relatório final, ok? Avisar com antecedência a escola de estágio sobre alguma eventual ausência. Ninguém é perfeito, pode acontecer alguma necessidade de você faltar, mas para isso você tem que informar com antecedência. Entregar ao tutor presencial, ao final do período, a pasta do estágio, contendo todas as informações, relatórios, formulários, fichas necessárias à apresentação do estágio. Vocês sabem que nas salas nós temos lá todas as fichas, né? E no nosso webinário eu quero discutir uma a uma com vocês, tá ok? Bem, todas essas fichas necessárias à apresentação do estágio, elas devem ser devidamente assinadas pelo estagiário, pelo professor regente e diretor da escola, constando carimbo da escola. Nenhuma atividade ela pode deixar de ter o carimbo da escola, ok? Bem, não se esqueçam de discutir com seus tutores à distância e presencial sobre todas as ações que irão realizar no estágio, não é? Não deixe de ir aos plantões presenciais, ok? Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que suas dúvidas possam ser sanadas e, caso ainda persistam, estarei na sala virtual juntamente com seus tutores à distância e presencial para ajudá-los a saná-las. Obrigada e até breve.